Ok. Hoje nós estamos iniciando uma nova série. Deuses modernos, enfrentando o nosso coração. Deuses, de acordo com a Bíblia, sempre ocuparam o coração humano. Lá no jardim, a serpente diz assim para a mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como deuses, serão conhecedores do bem e do mal. Em Gênesis 3, 4 e 5. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1, 25, falando a respeito dessa situação lá do jardim, que nós, seres humanos, trocamos a verdade de Deus pela mentira e adoramos e servimos a coisas e seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Do que é que nós estamos falando? Ao longo da história, em todas as culturas, a gente percebe que o ser humano, ele tem criado para si elementos que possam expressar a busca e o desejo que está no mais profundo do seu coração. Anseio esse que, na verdade, só pode ser encontrado e satisfeito em Deus, no Deus Criador. Nas culturas, as mais diversas, e do passado e algumas culturas contemporâneas ainda hoje, essa ideia dos deuses, ela é expressa através de imagens. Mas uma porção da cultura ocidental contemporânea apresenta esses deuses de uma forma mais sutil, de uma forma mais velada, mais obscura, menos perceptível a olho nu. São realidades que estão, muitas vezes, não formadas em imagens, mas elas estão ocupando o centro do nosso coração. Essas realidades, elas são reconhecidas pela Bíblia também como deuses. Por quê? Porque deuses são aquilo que ocupa o centro da nossa vida. Isso são deuses. Não são meras imagens, mas tudo aquilo que ocupa o centro da nossa vida. Aquilo para o qual o nosso coração realmente se volta e deposita a esperança de encontrar significado para a sua vida. Isso se torna um Deus para nós. É por isso que Jesus, em Mateus 6, 21, ele vai dizer assim: pois onde estiver o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Então, para que a nossa vida, a vida que o Evangelho nos oferece, seja de fato uma vida plena, nós precisamos de encarar essas realidades no nosso coração. Para que a gente experimente a vida plena do Evangelho que Jesus nos promete, nós precisamos ter a coragem de encarar o nosso próprio coração com o intuito de desmascarar esses deuses que se ocultaram aí dentro dele. Todas as vezes, indistintamente, ok? Que coisas boas que foram feitas por Deus, como por exemplo, o relacionamento, como por exemplo, o sustento, o conforto, a beleza, a alegria, todas essas coisas são coisas feitas por Deus. Okay? Deus nos oferece elas na criação. Mas todas as vezes que essas coisas boas que foram feitas por Deus se tornam o centro do nosso coração, elas então se transformam em deuses que nos subjugam, deuses que nos escravizam, deuses que vão drenar toda a plenitude da vida que o Evangelho de Jesus pode nos oferecer. Então, o que é que tem ocupado a expectativa de seu coração para lhe trazer sentido para a vida? O sentido que só pode ser encontrado em Deus. Nessa série, nós queremos olhar para alguns desses deuses modernos que se ocultam aí no nosso coração. E eu quero começar pensando no Deus do amor romântico. Talvez esse seja um Deus pouco conhecido. Não é? Muitas vezes as pessoas falam a respeito, por exemplo, do sexo, né? Como um Deus, da sexualidade
como um Deus. Mas eu quero pensar com você essa manhã sobre essa realidade desse falso Deus chamado amor romântico. E tanto eu quero convidar você para olharmos uma história de amor que ocorreu há muitos anos atrás e que é narrada lá em Gênesis capítulo 29. Então, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 29. Gênesis capítulo 29. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, ou ligue a sua Bíblia, se ligar, ok? Mantém no VibraCal aí, para não tocar, né, e nos distrair. Nós vamos olhar o capítulo 29 e parte do capítulo 30. Como é muito grande, eu não vou fazer a leitura com você, né, que eu acho que vai ficar um pouco monótono. Então, eu vou contar a história, mas você deixa aberta aí para depois você checar algumas coisas comigo, ok? Essa porção das Escrituras nos fala a respeito de um triângulo amoroso. Nos fala a respeito de um momento da vida de Jacó, que começa a descrição lá em Gênesis capítulo 29, a partir do verso 14. Okay? Então é a partir daí que a gente vai olhar para a história. Jacó foi um homem que viveu muito tempo atrás, lá no passado, e ele se transformou num dos patriarcas do povo de Israel. Na verdade, é através dele que vem esse nome Israel, né? É dado aos judeus. Então, Jacó ele foi para uma terra distante, saiu do meio da sua parentela e foi para uma terra onde haviam os parentes ligados à sua mãe. E ali ele conheceu a sua prima, chamada Raquel. E Raquel era uma mulher muito bonita, e ele se apaixonou por Raquel. Então, ele começou a viver na casa do tio, e trabalhar para o tio, e o tio disse assim para ele, olha, não é certo você trabalhar para mim de graça, então estipule um preço que eu vou pagar pelo seu trabalho. E Jacó era apaixonado por Raquel. Né? E ele diz assim, olha, o meu preço é tua filha. Né? Não estranha não que naquela época isso era negociável, tá bom? O meu preço é a tua filha. Eu vou trabalhar 7 anos para você por ela. Eu recebo só o lugar para dormir, comida, e vou trabalhar 7 anos para você, sem precisar ganhar mais nada, se depois de 7 anos você me der Raquel como esposa. E o Labão, que era o tio do Jacó, topou a parada, falou, beleza, gostei do negócio, vamos lá, melhor dar minha filha para você do que dar para qualquer outra aí, né? Pelo menos você é da família. E aí o Jacó trabalhou 7 anos por ela, por Raquel. Quando terminou os 7 anos, Jacó foi logo no sogro e falou assim, aí, acabou, negócio fechado, me dá minha mulher aqui, porque eu quero me deitar com ela, né? Eu quero ir para a lua de mel. E o Labão falou, ok, mas peraí, vamos fazer um casamento, negócio decente, fazer uma festa, né, e tal, assim, né, também para não sair correndo, né, então fez uma festa, e as festas daquela época de casamento, pense numa festa de casamento que você foi aí, que você fala, nossa, que festão, festa boa, ó, fichinha, perto da festa de casamento daquela época. Festa de casamento daquela época durava uma semana, imagina, uma semana, né, comendo, bebendo, né, e tal, se alegrando. No meio da semana, o noivo saía então com a noiva, e aí tinha uma tenda que era montada no meio do casamento, no meio da onde estava acontecendo a festa. E ele entrava, era a tenda das núpcias, ele entrava com a noiva nessa tenda, e ele tinha a primeira noite com a noiva. Era a primeira vez que ele ia ter um relacionamento sexual com ela, e quando isso acontecia, o casamento era consumado. Então, estava consumado mesmo, para valer, o cara casou mesmo. Né? E aí no dia seguinte, na hora que ele ia sair, todo mundo ficava lá do lado de fora. Olha, constrangedor o negócio. Todo mundo ficava do lado de fora esperando sair o noivo e a noiva, né, para constatar. Casou mesmo, olha aí. Né? Aí o que o Labão faz? O Jacó, que a Bíblia não diz isso, mas na minha humilde opinião, só podia ser, só pode ter acontecido isso, ele tinha bebido muito vinho, ele estava muito alegre, né? E a tenda era escura. O Labão tinha uma outra filha, chamada Lia, que era a filha mais velha. A Bíblia diz que Lia tinha os olhos sem brilho, olhos baços. Né? E diz que Raquel era uma mulher muito bonita, muito linda. E o fato é, e Lia era a irmã mais velha, que na noite que Jacó deveria receber Raquel, ele recebeu Lia. E aí, quando ele acordou de manhã,
achando que tinha deitado à noite com Raquel, viu do seu lado a Lia. E não tinha escapatória, tinha que sair da tenda. Tinha que sair da tenda. E agora, todo mundo ia ver que ele tinha casado com Lia. E ele ficou muito bravo com o sogro. Também com um sogro desse, meu amigo, eu vou falar uma coisa para você. Né? Ele ficou doido com o sogro. Ele foi tirar a satisfação do sogro. O que você fez comigo? Por que você não honrou o compromisso? Eu trabalhei por Raquel, você me deu Lia? Ele falou, calma, não fica bravo não. É que no costume do nosso povo, não pode casar a filha mais nova sem primeiro ter casado a mais velha. Agora, olha que pai, né? Além de sogro, olha o pai, né? Então, você já ficou com a mais velha, fica com a irmã mais nova também. Fica com as duas. Né? Só que você tem que trabalhar mais 7 anos. E como o Jacó amava muito a Raquel, ele topou. Só que, não vai entender errado, viu? Ele não trabalhou mais 7 anos para ir ter a Raquel, não. Ele falou, ok, acordo fechado, só que eu já recebo ela agora, pagamento adiantado. Pagamento adiantado. Né? Aí naquela noite ele foi com Raquel para as núpcias. Então, em 2 dias, Jacó casou 2 vezes. Né? Casou com Lia e casou com Raquel. E aí acontece aquilo que sempre acontece num triângulo amoroso. Alguém gosta mais de um. Né? Ninguém pode servir a 2 senhores. E o Jacó era apaixonado por Raquel. A Lia veio, coitada, num embrolho da coisa. Né? E o resultado é que ela era desprezada por Jacó. Jacó não dava a mínima atenção para ela. Só que Raquel era estéril. E Lia gerava filhos. E nisso, na cultura deles, era muito importante, porque filhos era a herança deles na cultura. Quanto mais filhos tinham, mais era o serviço, né, da família podia ser desempenhado, mais garantido era a proteção da família, porque você tinha um mini exército, né, com você, né, e etc. E Lia gerava filhos. Ela foi gerando, gerou o primeiro, gerou o segundo, gerou o terceiro, e Raquel nada. E aí, então, começou uma crise entre o casamento da Raquel com Jacó, que gostava de Raquel, mas Raquel começou a ficar enciumada de Lia, porque Lia gerava filhos e ela não gerava filho, e ela queria ter filho de Jacó, e começou a pressionar o Jacó, e o Jacó falou, mas eu não sou Deus, o que eu posso fazer? Quem gera filho é ela, não é você. Aí ela começou a exigir que Jacó não estivesse mais com Lia, não cumprisse mais o papel dele como marido com Lia, e pegou a serva dela e falou, então é costume aqui, gera filho com a minha serva. E Jacó gerou filho com a serva de Raquel. A Lia teve algumas relações com Jacó, não gerou mais filho, resolveu entrar na parada, também pegou uma serva dela e falou, continua gerando filho com a minha serva. Né? E entregou lá, e virou essa confusão, né, enorme aí entre a vida deles. Essa história, ela nos apresenta esse triângulo amoroso, então, que é fruto de um falso Deus no coração de cada um desses personagens. O que nós podemos aprender com eles, que nos ajudará a lidar com esse falso Deus do amor romântico, que muitas vezes também acompanha a nossa sociedade? Aquela ideia que fica na cabeça de muitas pessoas, aí galera, né? Nova aí, ó, que se eu encontrar o príncipe encantado, se eu encontrar a princesa, né? Então a minha vida vai ter sentido, a minha vida vai ser maravilhosa. Né? Para outros de nós que já estamos aí, né, casados, ou que já vivemos mais a nossa vida, e que muitas vezes a sociedade também impõe a mesma ideia. Você não é feliz porque você está casado com a pessoa errada. Se você encontrar a pessoa certa, você vai ser feliz na sua vida. Veja, essa é a ideia do amor romântico, ok? Não é que você não pode ter romance, você deve ter romance com a sua esposa, com o seu esposo, ok? Mas é a ideia de que esse romance é que vai redimir a sua vida. É que vai trazer sentido e significado pleno para a sua vida. Então, o que a gente pode aprender dessa história? Primeira lição é que o amor romântico torna a pessoa susceptível ao engano do seu próprio coração. Veja só,
essa parte do texto. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpriu o prazo previsto que determinei, e quero deitar-me com ela. Mas quando chegou a noite, Labão deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Quando chegou de manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu trabalhei por Raquel, por que você me enganou? Essa cena da narrativa do casamento de Jacó com Raquel, que acaba levando, na verdade, Lia, né, a tiracolo, pode, em um primeiro momento, parecer meio engraçada, né, meio cômica, ou então até mesmo meio surreal. Como é que é isso? Né? Como é que pode um cara gostar de uma mulher e ser apaixonado por essa mulher e ir para a cama com a irmã, achando que é a mulher que ele ama? Como isso pode acontecer? Eu já dei a minha sugestão aqui, né? Eu acho que ele estava escuro e ele tinha tomado muito vinho, né? Mas como é que isso pode acontecer? A verdade, no entanto, é que essa cena que pode parecer meio, isso não é possível, né, de acontecer, meio surreal, ela traz para nós esse primeiro elemento que precisa ser desmascarado no falso Deus do amor romântico. Que é essa ideia de que muitas pessoas esperam que a pessoa amada venha a ser o ideal imaginado em seu coração. Pessoas começam relacionamentos, pessoas se casam com um ideal em mente, né? Achando que aquela pessoa com quem ela está se casando é aquilo que ela imagina que a pessoa seja. Então, você constrói um ideal. Né? Jacó tinha um ideal relacionado a quem Raquel era, a beleza de Raquel. Hoje em dia, pessoas casam-se achando que aquela pessoa é tudo o que ela imaginou no seu coração que a pessoa seria. Mas depois que ela casa, depois que ela entra num relacionamento, ela descobre que, na verdade, há, em muitos sentidos, uma outra pessoa que está deitada ao seu lado. Essa é a realidade. Quantas vezes quem já está casado aqui já não passou por um momento assim? Né? Olhou para quem está com você e diz assim: mas peraí, não era esse cara que eu namorei. Ele não era assim. Ele me dava flores toda semana. Ele ligava para mim todos os dias. Não era assim. É outro. É outra. Quantos entram num relacionamento assim? E quantos permite que o seu relacionamento termine por causa dessa falsa idealização? As núpcias de Jacó com Lia pode revelar um engano que está presente em nosso próprio coração. A ideia de que a pessoa a quem nós tributamos o nosso amor é tudo o que nós imaginamos que ela seja. E isso pode nos decepcionar. Por favor, não me entenda mal. Eu não estou combatendo aqui que a gente seja romântico, ok? Eu só estou tentando trazer essa realidade do romance para o seu devido lugar. Há um lugar na nossa relação para que o romance exista. Contudo, quando nós idealizamos a pessoa pela qual nós nos apaixonamos com a ideia de que ela poderá nos dar tudo o que nós ansiamos, nós estamos sendo enganados pelo nosso coração. Nós podemos achar que nos deitamos com Raquel, mas nós vamos sair da tenda com Lia. Nós podemos achar que nós encontramos aquilo que nós tanto esperávamos, mas podemos descobrir depois que aquilo que tanto esperávamos não é tudo aquilo que nós imaginávamos que era. Quantas histórias nós conhecemos, quem sabe quantas até mesmo muitos viveram, que expressa exatamente isso. Quantos relacionamentos chegam ao fim, porque as pessoas descobrem que aquela que está ao seu lado não é exatamente a mesma pessoa que imaginavam que estaria. A segunda lição
é que o amor romântico torna o outro escravo das expectativas do nosso próprio coração. O amor romântico torna o outro escravo da expectativa do nosso próprio coração. Olha essas porções da história. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida. É claro aqui no texto. Raquel era preferida. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rúben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia gera filhos e tem a expectativa de que através dos filhos ela vai manter seu casamento. Você conhece isso de algum lugar? Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso, disse a Jacó: dá-me filhos ou morrerei. A história do triângulo amoroso de Jacó nos mostra como o Deus do amor romântico é capaz de drenar toda a nossa satisfação, porque nós colocamos a expectativa da nossa felicidade no outro, e isso acaba escravizando o outro. Nós começamos a esperar que o outro possa responder todos os anseios e demandas do nosso coração, e ele não consegue, ele não pode, porque somente Deus pode fazer isso. A história deixa claro que Jacó era apaixonado por Raquel, que não se satisfazia com o amor de Jacó por ela, porque ela tinha inveja de Lia, porque Lia dava filhos a Jacó. Lia, por sua vez, vivia na expectativa de ser amada por Jacó e achava que poderia ganhar seu amor por aquilo que poderia fazer por ele, ou seja, dar-lhe filhos. Que confusão! É um enredo propício para a novela da Globo. Um gosta desse, que gosta do outro, que quer o outro, que não quer aquele. O que nós vemos como resultado disso tudo é que todos os três estavam frustrados e os seus relacionamentos não eram relacionamentos significativos, porque esse relacionamento tornava cada um escravo da expectativa do outro. É isso que está acontecendo aqui. De maneiras diferentes, nós vemos esse mesmo padrão sendo reproduzido hoje na nossa sociedade, na nossa vida, na vida de muitas pessoas. Começa-se um relacionamento que tem como objetivo que o outro supra todas as suas expectativas. E quando a gente percebe que ele não é capaz de fazer isso, a gente fica frustrado. Ah, mas eu achava que ele era assim, ia ser romântico assim. Mas eu achava que ela ia estar assim, né? Todas as noites dispostas. Algumas pessoas começam a achar que o problema está consigo. E aí elas se tornam inseguras. Raquel, eu não gero filhos. Elas se tornam inseguras, achando que poderão resolver a questão através de segurar a relação, por intermédio de subterfúgios. Lia, eu dou filhos para Jacó, então ele vai me amar. Ou por intermédio de fazer concessões no relacionamento, como no caso da galera aí, achar que para garantir que o namorado fique com você, você deve ir para a cama com ele antes da hora. Ou fingir que você não sabe que o seu companheiro, sua companheira está tendo um caso extraconjugal porque você tem medo dele te abandonar. Outras, por sua vez, esperam sempre mais do cônjuge, como demonstração do amor, né? Ah, se você me ama, então você precisa continuar sempre fazendo alguma coisa para provar para a pessoa que você a ama. Sempre alguma coisa a mais. E com isso a gente vai sufocando o outro. Sempre exigindo mais atenção. Sempre exigindo mais tempo. Nunca satisfeito com aquilo que lhe é dado, com aquilo que lhe é oferecido. Sempre dizendo, mas você precisa me dar alguma coisa a mais como prova do seu amor por mim. Isso pode começar no namoro. E se for levado para o casamento, vai destruí-lo.
O amor romântico não pode dar a satisfação que nós ansiamos receber do outro. Sabe por quê? Porque nenhuma pessoa é capaz de suprir todos os anseios que existem no coração de um outro ser humano. Eu, como marido, só posso suprir parte dos anseios que existem no coração da minha esposa. Eu não posso suprir todos os anseios, porque existe somente um ser que pode suprir todos os anseios do coração de um ser humano. É Deus. Fora dele, nenhum outro ser humano é capaz de preencher todos os anseios. E se a gente exige isso do outro ser humano, nós o sufocamos, drenamos. Sua energia, sua força, seu prazer, sua alegria. Então, quando nós depositamos as nossas expectativas no Deus do amor romântico, nós iremos, mais cedo ou mais tarde, nos frustrar. E nós vamos achar que nós precisamos de um novo romance que possa garantir a nossa satisfação. No caso da história de Jacó, a sua relação com as esposas o tornou num mero objeto sexual, de uma disputa entre as duas irmãs, que tinha como objetivo gerar filho. Olha, eu não sei como você pensa nisso, mas se eu sou Jacó, eu ia começar a pensar assim no meu trabalho. Ixi, está terminando o horário do trabalho, está na hora de eu voltar para casa. Porque você chega em casa e não é recebido como uma pessoa. Você chega em casa, Jacó chegava em casa e era recebido como um reprodutor. Não, hoje é comigo, não é comigo, não, hoje é com a minha serva, não, é com a outra serva, né? E o Jacó, calma gente, calma. Ninguém aguenta viver assim. O amor romântico o transformou em um reprodutor, que era disputado por suas mulheres, que utilizavam as suas servas. Por isso, em Gênesis 33, veja só. Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. É a famosa barriga de aluguel, né? Gênesis 39. Está lá? Tá. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zipa e a deu a Jacó como mulher. 16. Quando Jacó chegou do campo, olha essa aqui. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras de meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Mandrágoras era uma planta da região que eles entendiam ter poder afrodisíaco e que podia estimular a fertilidade. Por isso Raquel tem tanto interesse em comprar, em ter as mandrágoras da Lia. Ela fala: quem sabe se eu tiver as mandrágoras dela agora, né? Isso vai me ajudar. Comprei o direito. Acabou a relação aqui. É mero utilitarismo. Em nossos dias, essa realidade pode se dimensionar através de vários aspectos também utilitaristas presentes na nossa relação, que vai desde ver o outro como um mero objeto sexual, como está acontecendo aqui com Jacó, no caso da sociedade hoje, não para gerar filho, mas para o prazer pessoal, até olhar para o outro como uma fonte provedora de bens materiais. Se você me ama, tem que trocar meu carro. E aquela viagem? Se você me ama, a gente vai fazer aquela viagem. Terceira lição. O amor romântico torna você escravo dos anseios do seu próprio coração. O amor romântico não apenas escraviza o outro ao anseio dos nossos corações, mas nos torna a nós mesmos escravos do anseio do nosso próprio coração. Olha só essa parte do texto, diz assim: ora Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia e da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Gênesis 30, verso 1 e o verso 14. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dá-me filhos, ou eu morrerei.
Durante a colheita do trigo, Rubem saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dá-me algumas mandrágoras do seu filho. Como eu já disse, o interesse dela é pelo poder que essa planta supostamente tinha. E capítulo 30 ainda, versículos 17 a 20. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho. Deus me recompensou. Olha a conclusão dela. Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Jacó era escravo de sua veneração por Raquel. Se você não conhece bem a história de Jacó, Jacó era o filhinho da mamãe. Ele é filho de Isaac com Rebeca. E tem um irmão gêmeo chamado Esaú. Esaú é o troglodita. Aquele cara, que vai caçar, fedidão, desodorante pra quê, e tal, vai pro campo e tal, o negócio é, cabeludão, enfrenta as feras e tal. O Isaac era apaixonado por Esaú. Esse cabra macho, esse sim, e tal, gostava do filho. O Jacó era o preferido da mamãe. Ele era companheiro dela, estava lá, ficava com ela, ajudava em casa, lavava a louça. A mamãe amava. Ajudava a botar roupa no varal. Jacó era apegado à sua mãe. E a Bíblia nos diz que Rebeca era muito bonita. Talvez ele tenha feito aí uma transferência, para Raquel, não sei. Mas ele se apaixona por Raquel. Ele a venera. Ele é escravo da sua veneração. Já Raquel era escrava da sua inveja. Pensa bem. Jacó ama. Jacó lhe dá tudo que ela quer. Ele tem prazer de estar com ela. Ele quer estar com ela. Ele quer. Vamos fazer um passeio de cabelo. Vamos visitar aquele oásis novo. E a Lia fica. Mas a Raquel não consegue satisfazer com o amor de Jacó por ela. Porque ela olha para Lia e Lia dá filhos para Jacó. Jacó não sente nada por Lia. Mas Raquel tem inveja. Ela dá filhos, eu não dou filho. Ela ansiava, não apenas por ter o amor de Jacó, mas por competir com a sua irmã. Já Lia era escrava do seu desejo de ser amada. Para mim é a mais sofrida da história aqui, é a Lia. Apreciada. Tudo que ela queria era ser reconhecida por Jacó. E ela achava erroneamente que ela poderia conseguir isso com um amor utilitarista. Deixe-me passar alguns outros textos aqui para você sobre isso. Veja, capítulo 29, verso 32. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Tudo que ela queria era que o marido dela a amasse. Verso 34. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso lhe deu o nome de Levi. E aí no capítulo 30, verso 20, disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa, agora meu marido me tratará melhor. A palavra no original é me honrará, afinal já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Cada filho não era para ela algo a ser celebrado como uma dádiva de Deus. Cada filho era um meio através do qual ela achava que agora sim ela ia conseguir o amor do seu marido. Que grande confusão. Todos os 3 escravos do Deus amor romântico, que promete nos dar o sentido e a felicidade para a vida.
mas que nos transforma em pessoas ansiosas, pessoas inseguras, pessoas competitivas. O caso de Lia, na minha opinião, se destaca de maneira especial, porque ele demonstra que quando nós estamos escravizados a esse falso Deus em nosso coração, a gente deixa de compreender até mesmo quem é o verdadeiro Deus. A gente deixa de compreender o caráter do verdadeiro Deus. Você viu isso na história, nos textos que eu li? Em seu amor e misericórdia, Deus abençoa Lia novamente e ela engravida. Mas qual é a conclusão dela? Ela acha que é uma relação de causa e efeito. Ela tinha parado de engravidar, ela deu a serva e agora Jacó gera filhos com a serva, ela torna a engravidar, e a conclusão dela é que Deus a abençoa com a gravidez novamente, porque ela tinha dado a serva para Jacó. Não se engane, essa conclusão de Lia nos diz muito. Por quê? Pensa bem, o grande anseio do coração de Lia era ser amada por Jacó. A grande barreira, o grande empecilho era outra mulher, a sua irmã, que já pegara a sua serva e dera a Jacó. Então agora ela tem, além de Raquel, a serva de Raquel entre ela e Jacó. Mas o seu desespero é tamanho que ela corre o risco de colocar uma outra mulher ainda na vida de Jacó. Foi muito difícil para ela isso. Não fica achando que ela fez isso com naturalidade, porque se fosse com naturalidade ela tinha feito logo. Não foi. Ela está entrando num risco. Entregar a serva significa ter mais uma mulher na disputa para com o seu amor idolatrado. É por isso que ela chega a essa conclusão, achando que ela tinha sido recompensada por Deus. Mas quando ela pensa assim, ela demonstra como essa fissura, essa fascinação por Jacó havia drenado dela a consciência do caráter do Deus que ela adorava. Hoje muitos relacionamentos são marcados pela enfermidade dos ciúmes, da manipulação, do medo, da insegurança, da submissão ao abuso, porque um dos parceiros tem medo de perder o outro. Pessoas são capazes de fazer coisas absurdas para garantir que o anseio do seu coração será bem sucedido. Pessoas escolhem caminhar por trilhas escorregadias, doentias, que abrem mão do que poderia ter sido um relacionamento realmente significativo e belo, se o mesmo não tivesse se transformado em um falso Deus na sua vida. Verdadeiras aberrações são feitas para que se tente manter, às vezes, um relacionamento que se transformou no Deus da sua vida. Agora, até aqui nós trouxemos apenas as más novas sobre o relacionamento marcado pela busca do amor romântico. A pergunta que nós precisamos fazer agora é como esse falso Deus pode ser destronado e o amor pode ser redimido. Felizmente, a história desse triângulo amoroso nos fornece algumas pistas que nos conduzem à boa nova para a nossa vida. A primeira dessas pistas é que o amor romântico começa a ser redimido no nosso coração quando nós sabemos que Deus vê a nossa história. Deus vê a nossa história. Olha o que é dito no verso 31 do capítulo 29. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Jacó não tinha olhos para Lia, mas Deus tinha. Talvez no seu relacionamento, a pessoa a quem você dedicou a sua vida não teve olhos para você, te abandonou, te deixou, foi embora. Ou então te escraviza para que você esteja subjugada a ele.
não nota você, não nota o seu anseio, a sua dor, mas as Escrituras nos dizem que Deus vê a sua história. Esse texto nos mostra que Deus abençoa Lia e lhe concede fertilidade, não como uma troca, não como resultado de uma relação de causa e efeito, mas porque ele vê que Lia é desprezada. Ele conhece a sua história e ele se compadece dela. Quando nós nos lembramos que Deus é alguém presente e que Ele se compadece de nós, nós não precisamos ficar mendigando pela apreciação e o amor de um ser humano que não quer saber de nós. Jacó escolheu Raquel, mas Deus escolheu Lia. Deus escolheu Lia para ser aquela através de quem o drama da grande história da salvação fosse levado adiante. Por quê? Porque Jesus Cristo, o Redentor de Lia, o Redentor de Raquel, o Redentor de Jacó, o Redentor da humanidade, entrou na história através da descendência de Lia. Judá é quem está na linhagem de Jacó, de Jesus, como filho de Jacó, como filho de Israel. Não José, filho de Raquel, mas Judá. Mas veja, isso não é uma questão de Deus ter preferências, isso é uma questão de graça. Então o mesmo Deus que vê Lia e que se compadece de Lia, também viu a história de Raquel e também teve compaixão de Raquel. Porque Deus não se relaciona conosco a partir de preferências utilitaristas, mas Ele se relaciona conosco dentro do seu propósito para a nossa redenção. Em outras palavras, a graça é estendida a todos. E a história nos mostra isso, porque em Gênesis capítulo 30, verso 22 e 24, nós temos o seguinte relato: então Deus lembrou-se de Raquel. Deus viu Raquel. Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Não precisava de Bila, sua serva, ter entrado na história. Precisava apenas de paciência, confiança e dependência em Deus, porque Deus também voltaria os seus olhos para a necessidade de Raquel. Então, o amor romântico, ele é redimido na nossa vida como um falso Deus, quando a gente se lembra que Deus está presente na nossa história, quando a gente se lembra que Deus nos vê. Em segundo lugar, ele é redimido quando nós colocamos o Senhor como centro no nosso coração e não o amor romântico. De todos os filhos que Lia teve, apenas Judá não foi mencionado como alguém relacionado ao anseio dela por Jacó. Olha só o verso 35. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz, mais outro filho disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá, então parou de ter filhos. Judá não é associado por Lia ao que ela espera receber de Jacó. Judá, por um momento, traz o coração de Lia de volta à realidade de que Deus é que tem que ser o centro da sua vida, o centro do seu coração, a real paixão da sua existência. Por que que Lia parou de ter filhos depois de ter gerado Judá? Eu tenho uma tese, é minha, ok? Pode estar errado, mas eu tenho uma tese. Por que que ela parou de engravidar depois que ela teve Judá? Na minha opinião, é porque Deus esperava que a sua decisão de louvá-lo tivesse redimido a sua necessidade do amor romântico de Jacó. Eu acho que Deus parou de
permitir que Lia gerasse filhos quando ela tem Judá e o adora, porque ele disse, opa, ela entendeu que se for comigo, se o prazer dela estiver em mim, se a relação dela estiver em mim, tudo vai estar bem na sua vida, tudo vai entrar no centro na sua vida. Veja bem, não é que esteja errado nós esperarmos que alguém nos ame e nos aprecie. O que está errado é fazermos disso o centro da nossa vida e, consequentemente, o alvo da nossa existência. Portanto, para mim, o ato de Lia em louvar a Deus, se mantendo como essa atitude de devoção no seu coração por Deus, quando ela gera Judá, poderia ter-lhe trazido a satisfação que ela esperava encontrar em Jacó. Particularmente, eu acredito que isso durou algum tempo na vida de Lia, pois o que ela busca de Jacó, no nascimento de Zebulon, já não é mais, agora o meu marido me amará. Já não é mais, agora finalmente ele se apegará a mim. É apenas, agora ele me honrará. Ele me respeitará. Por isso eu acho que ela encontrou isso em parte. Agora, como acontece com todos nós, a vida de Lia com Deus era marcada por inconsistência. Logo ela deixou isso para trás e resolveu entrar na competição. De novo. Teve essa expectativa. Pelo amor e reconhecimento de Jacó. Mas a relação de Deus com Lia é marcada por sua fidelidade. Quando Lia gera Issacar, ela acha que conseguiu porque agradou a Deus com um ato da parte dela de entregar a sua serva. Mas em seguida o texto nos diz que ela engravida novamente. E agora? Agora ela não fez nada. Mas ela engravida novamente de Zebulon. E dessa vez ela consegue entender que filhos não são para você segurar marido. Filhos são dádivas preciosas que vêm de Deus para você. Deus me deu uma dádiva preciosa. Meu marido me ama. Mesmo que ele não se apegue, mesmo que ele não devote a mim o amor que ele devota a Raquel, ele me ama. Deus me deu uma dádiva preciosa. À medida, portanto, que nós vamos andando com Jesus Cristo, nós vamos conhecendo através dele a Deus, nós vamos aprendendo mais e mais que a nossa vida só terá real sentido e liberdade à medida que ele for se tornando o centro da nossa existência, como aconteceu comigo. Mas o amor romântico pode ser redimido quando nós reconhecemos que só Deus pode satisfazer os nossos anseios verdadeiros. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. O anseio verdadeiro de Raquel é que ela se sentia humilhada. Ela precisava se sentir gente. Não apenas pela sua formosura, não apenas pela sua beleza, mas de forma integral. Veja, nós podemos ter os nossos personagens prediletos nessa história. Todo mundo que eu conheço que lê essa história tem. Nós podemos julgar a Jacó. E nós podemos fazer parte da turma que é simpático a Lia, ou podemos fazer parte do grupo que gosta mais de Raquel. Mas o que nós precisamos entender é que essa história não é sobre Jacó, não é sobre Lia, não é sobre Raquel. Essa história é sobre o drama da redenção. É sobre a minha vida e a sua vida. É sobre a minha história e a sua história.
A história nos conta de um Deus que está presente em nosso mundo, em nossa jornada pessoal, em nosso caos, em nossa fragilidade, em nossos relacionamentos conturbados. A história desse triângulo amoroso de Jacó, Lia e Raquel nos conta a história de um Deus que não está à procura de pessoas perfeitas, mas que vem ao encontro de pessoas imperfeitas e as tira da sua humilhação. A história é sobre Deus, é sobre como Ele pode satisfazer os mais profundos anseios da nossa vida: sermos aceitos, sermos apreciados, sermos reconhecidos e acolhidos por quem somos. Eu quero, em nome de Jesus, que isso fique muito claro e ecoe com uma força muito grande de Deus no seu coração. Nenhuma outra pessoa, por mais que você dedique a ela de sua atenção, devoção e amor, poderá livrar você de sua humilhação. O falso Deus do amor romântico sempre cobrará o seu preço. Você precisa estar mais bonita, você precisa estar mais magra, você precisa fazer um implante, você precisa se embelezar mais, você precisa sair mais comigo, você precisa isso, precisa aquilo. O falso Deus do amor romântico sempre cobrará o seu preço, sempre exigirá mais, sempre te deixará inseguro. Agora, a maior de todas as boas notícias é que através de um dos filhos de Lia, Judá, Deus levou adiante a sua linhagem e história e lhe deu mais um filho. Dessa vez, o filho de Lia, o filho da sua descendência, seria o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele entrou na história para redimir a Jacó da sua insegurança. Ele entrou na história para redimir a Lia da sua necessidade de ser amada e a Raquel da sua necessidade de ser aprovada. E eu quero dizer para vocês que assim como Ele fez com eles, Jesus Cristo também fez comigo e com você. Ao se fazer um de nós, o Deus Filho, através da sua morte na cruz, levou sobre si toda a nossa necessidade de sermos amados, pois nos amou com um amor que não pode ser destruído ou apagado. Através da sua vida, morte e ressurreição, Jesus levou sobre ele toda a nossa humilhação. Um amor que não exige o nosso esforço para que possa ser recompensado. Um amor que apenas espera a nossa aceitação para poder ser experimentado. Um amor que tem lugar para Lia, e tem lugar para Raquel, e tem lugar para Jacó, assim como tem lugar para mim e para você. Um amor que, se aceito por nós, nos dará a liberdade de amarmos alguém sem que ele se torne nosso refém e sem que nós nos tornemos reféns do falso Deus do amor romântico, porque fomos amados por e em Cristo Jesus. Nós estaremos livres para amar. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Quem sabe esse é um Deus que está escondido no fundo do seu coração e hoje o Senhor o revelou. Quem sabe esse é um Deus que essa manhã você tem que dizer para Ele: Senhor, eu quero que Ele saia do trono do meu coração. Eu amo minha esposa, amo meu marido, amo meu namorado, minha namorada,
meu companheiro, minha companheira que caminha comigo. Mas Deus, eu não quero que esse amor se transforme em Deus na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o Deus da minha vida. Estar seguro no teu amor, que me dará liberdade para amar sem escravizar. Senhor, ouve a nossa oração. Nós abandonamos os falsos deuses, nós abandonamos os outros deuses, nós abandonamos o Deus do amor romântico, esse falso Deus que quer nos convencer que se a gente tiver a pessoa certa, e se a nossa vida for totalmente dedicada a essa pessoa, ou se nós conseguirmos que a vida dessa pessoa seja completamente dedicada a nós, então nós vamos encontrar sentido, alegria, felicidade, paz, razão para o nosso viver. Isso simplesmente não é possível. Se nós tentarmos viver assim, sempre haverá um alto preço a ser pago. O preço do medo, da dúvida, da traição, da indiferença. Mas se o nosso coração depender do teu amor por nós, então nós estaremos livres para amar as pessoas sem escravizá-las a nós. Nós estaremos livres, Deus, para aceitar o amor que o outro tem por nós, com todas as suas limitações. E isso nos trará profundo sentido e significado para a vida. Porque esse significado e esse sentido só podem vir do Senhor. Que o teu Espírito venha nesse momento e nos liberte, Senhor. Que cadeias caiam aqui. Que esse falso Deus seja destronado, quebrado, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor.